Qual que é a velocidade certa que eu tenho que usar quando eu estou numa venda com um cliente? Eu tenho que falar mais rápido? Eu tenho que falar mais devagar? Eu tenho que falar de tom médio? Qual é a velocidade certa que eu tenho que falar? Qual que é? Qual que é? O que você imagina, Gi? Eu... Posso falar o que eu uso? Claro! O que você usa? Eu desenvolvi ao longo desses 10 anos aí vendendo. Na verdade, eu já vendo desde muito tempo, né? Sim. Mas a gente vai aprendendo. Antigamente eu era um comerciante, quando eu trabalhava na feira, comprava e vendia, não tinha processo de venda nenhum. Sim. Tive uma granja onde as pessoas vinham comprar os meus frangos, aos 14 anos. E depois que eu tive essa experiência na contabilidade, eu fui percebendo que muita gente vinha a mim por conta do preço, que eu cobrava barato. Aí quando eu mudei a minha comunicação, não sou mais contador, agora eu sou empresário. Eu comecei a cobrar mais caro. Comecei a me vestir melhor. E como que eu comecei a acessar outros níveis de honorários, foi montando processo de venda. Eu falei, tá, essas aqui são as principais dores que as pessoas vêm me buscar, porque não entrega isso e isso. Eu fui montando meu processo de venda com base naquilo. Essas são as dores? Ok. Aí eu explicava as dores, não fechava a venda. Aí eu comecei, cara, eu tenho que fazer pergunta. Aí eu comecei a fazer pergunta para ter aquela resposta do que antes eu explicava. Então o processo de venda foi nascendo assim. E aí o meu processo de venda hoje, 100% dele é baseado em pergunta. Sim, porque quem comanda a comunicação não é quem fala, é quem pergunta. Então, olha aí. É isso aí. E aí, ao você fazer perguntas, você consegue fazer cada vez mais leitura da pessoa. Total. E aí você consegue ver qual é a velocidade de fala que ela está falando, porque isso vai te ajudar a entender qual é o tipo de comunicador dela. Se ela está falando mais rápido, ela é uma pessoa mais dinâmica. Eu tenho que acompanhar ela? Você tem que acompanhar ela. Você... Não precisa ser tão rápido, mas você imagina que você fala bem devagar e está falando com uma pessoa super dinâmica. Ela vai querer matar você. É verdade. Concorda? Vocês estão meio totalmente desequilibrados. Né? Então você precisa estar equilibrado. Rapport acontece também na velocidade de fala. Sabe quando uma pessoa tem sotaque e de repente você está falando igual ela? Total. Nossa. Não acontece muito? Demais. Por quê? Entrou em rapport. Uhum. A mesma coisa acontece à velocidade de fala. Só que se eu quero trazer o rapport para mim, eu vou na velocidade de fala da pessoa. E assim a gente se conecta muito mais. E eu consigo também ir freando um pouquinho, né? No momento que houve a conexão, como que eu percebo que há conexão? Na fala, por exemplo, conectou. Você vai sentir o não verbal da pessoa. Uhum. O não verbal é onde você mais percebe se a pessoa está... A gente aqui já está conectado, totalmente. né? Super. Nós estamos num rapport aqui bem, olha só, como é que a gente está aqui, né? Espelhamento total. Espelhamento total. Se eu ficar mais confortável, daqui a pouco você está também. Ou seja, se um tomar uma ação aqui, o outro vai repetir inconscientemente. Sim. É tão forte essa questão de rapport que numa das minhas aulas, no final, estava todo mundo assim conectado, eu tomei água, 80% das pessoas beberam água também. Isso, uma cara. loucura essa questão de Total. conexão. É muito forte. Só de eu falar de água, já deu vontade de beber água, né? Muito bom. Olha aí. Boa. Então, a velocidade certa, então para a gente criar rapport é a velocidade da pessoa. Agora, imagina que você está falando para muitas pessoas. Numa reunião que tem muitas pessoas. E aí? Sim, uma reunião com muitas pessoas. Como é que conecta? Como que eu vou conectar? Você que está comandando. Você pode... Lembra das perguntas? Perguntas retóricas. Então você vai começar a usar muitas perguntas retóricas para gerar aquela coisa na pessoa ficar pensando. Sabe? Faz sentido, né? Já que as pessoas não têm o poder da fala naquele momento e você tem o poder da fala sozinho, você precisa fazer com que as pessoas pensem, você tem que levar as pessoas ao que você está falando. E por isso eu sempre falo assim, toda vez que você vai numa reunião, você tem que pensar assim, qual é a intenção dessa reunião? Eu preciso saber exatamente o que você quer. É motivar? É fazer com que a pessoa desperte o desejo de fazer essa compra já? Ou é para fechamento?
De acordo com que eu vou para essa reunião, as perguntas retóricas que eu faço para gerar conexão, para despertar a vontade, são totalmente ajustadas à minha fala. Vamos lá, reunião de vendas, top 3 perguntas retóricas. Tudo depende do seu cliente, tudo depende do seu produto, tudo depende do que as pessoas querem. Então você tem que pensar o seguinte: o que meu cliente quer? Um cliente que está procurando marketing, de repente. E ele quer o quê, então? Quer marketing, então ele quer o quê? Vender mais. Ele quer vender mais. Quantos de vocês estão sofrendo por não encontrarem o caminho certo para vender mais? Quantos de vocês já tentaram de tudo e até hoje se frustraram, não tiveram, sabe? Você entendeu a pegada? Tá fazendo um lançamento aqui. E aí Muito você tem que pensar qual é a dor dele, o que você mata de objeção, e você faz essas perguntas, porque é isso que está acontecendo. Fazendo a massagenzinha na dor e vai apertando, apertando para gerar consciência, né, Michele? Você tem que... Eu gosto muito dessa questão de consciência. Toda a nossa comunicação precisa sair do estado de inconsciência para consciência. Falando de consciência. Imagina que falando desse estado de consciência, imagina que você vai no cinema e vai comer uma pipoca. Uhum. E aí, ao comer essa pipoca, você quebrou o dente, mas você não percebeu. Então, aí, você está inconsciente do problema. Claro. Aí, você chegou em casa, foi escovar o dente, você percebeu. Quebrei meu dente, foi lá no cinema. Ou seja, você está consciente. Aí você passou 2 semanas, começou a doer. Aí você falou, começou a doer. Agora começou a doer, depois de 2 semanas. Aí você, estou muito corrido, tomar um analgésico. O que aconteceu? Você foi empurrando com a barriga até que inchou, doeu, inchou, não tem o que fazer. Agora você vai no dentista. As pessoas, para tomarem decisão, desde a dor até a coisa acontecer, elas demoram mais ou menos essas fases. Então, se você está na fase da inconsciência, a pessoa nem sabe que quebrou o dente, não adianta você falar nada para a pessoa. Ela não vai se mover. Se a pessoa está no nível 2, ela também não vai se mover muito, porque ela quebrou o dente, está quebrado, mas ela não está ainda. Agora, quando ela já começou a sentir uma dorzinha, agora sim. Essa pessoa está pronta. Ela só está precisando de assim, com quem? Com quem eu vou? Ela tá no radar. Sabe quando você tá assim? Não sei se quando você foi buscar a sua... Você estava aberto pro relacionamento e você de repente encontrou a sua esposa, aquela mulher. Você estava com o radar aberto. Então, quando a gente tem essa consciência sobre a consciência do outro, o resultado também é importante. E através de perguntas você vai saber também aonde que ele está.